Bom dia, caminhantes. Hoje o nosso culto vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter uma aula culto, vai ser sobre ecoteologia, como a gente já divulgou. E a ideia é que a gente toque aqui algumas músicas, faça uma oração e tenha então um momento aqui em comunidade. Hoje a gente está aqui com o Fire fazendo a percussão, o carrom, a Nath, a Manu aqui cantando e eu também cantando e no violão. A Carol tá aí atrás das câmeras hoje, nos bastidores. E aí a gente tá aqui, todo mundo em comunidade. O Edu também hoje tá fazendo a função da Karine, cuidando também de parte das crianças. Então a gente tá aqui em comunidade também. A gente está aqui para louvar, engrandecer esse nosso Deus criador, esse nosso Deus da natureza, esse nosso Deus das plantas, das flores, da água e o nosso Deus da vida. E a gente vai começar cantando a música Consagração, uma música muito conhecida e que eu quero que vocês prestem bastante atenção enquanto vocês cantam, enquanto vocês louvam, na letra dessa música, principalmente ali no refrão, onde a gente celebra ao Deus que é criador, ao Deus que cria a água, ao Deus que cria a terra, ao Deus que cria todo ser, né? A gente louva a Deus por todo ser, independentemente de qualquer coisa. Todo ser é digno de louvor e todo ser é engrandecido na frente de Deus, e a partir disso a gente celebra então a vida em abundância que transborda nos nossos corações. Para a inspiração da nossa aula culto de hoje,
A leitura bíblica está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 2. E diz assim: Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e de outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Então a visão, do céu, do que seria um céu, do que seria a eternidade ao lado de Deus, tem sempre a natureza como algo pulsante, tem sempre a vida como algo transbordante. A gente tem cura através da natureza, a gente tem vida através da natureza e a gente tem esperança através da natureza. E essa é a inspiração para a nossa aula culto de hoje. Amém. Do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher. Sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão. Convido teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo.
durante essa oração comunitária, a gente pede que você se una. Se você tiver alguém aí do seu lado, sua família, um amigo, que você se junte com essa pessoa, que você pratique a escuta, lembre de orar pelos seus amigos, pela sua família, pelo que você está passando, seja essa coisa um momento alegre, seja um momento de angústia, um momento de aflição. A gente precisa orar por todas as pessoas, orar por esse mundo, orar pela nossa natureza, orar pela obra da nossa igreja também que está acontecendo. Então, eu peço que vocês coloquem na oração a questão da saúde. Tem gente que está passando pela cura, tem gente que ainda está num momento complicado. Então, a gente pede que vocês coloquem sempre em oração os nossos irmãos, as nossas irmãs, e que coloque também todas as aflições e todas as angústias que a gente passa a cada dia e por vários momentos. E também que a gente lembre de agradecer pelas coisas que nos acontecem e que são boas e que são a dádiva de Deus, a dádiva da vida, e que a gente possa se lembrar também de encontrar Deus em muitos outros lugares, em muitas outras vidas. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai e Mãe de graça, de misericórdia e de amor, que o Teu infinito abraço nos console e nos conforte, que a ruá que sopra em nossos pulmões nos encha de esperança, nos traga um renovo de vida, de fé e de alívio, que o Senhor esteja nos ajudando nos momentos de fragilidade e nos momentos de potência máxima, que o Senhor esteja nos levando à frente, que o Senhor esteja nos carregando nos momentos de cansaço. Ó Deus, te pedimos que o Senhor esteja conosco durante os momentos de saúde mais frágil, durante os momentos em que a nossa fé fica mais abalada, durante os momentos em que tropeçamos e que caímos, mas que sempre possamos levantar na esperança de um futuro melhor, que sempre possamos levantar com a Tua graça e a Tua misericórdia nos ancorando para cima, Senhor, nos trazendo um lugar fixo e um lugar móvel de esperança, que possamos olhar para o alto, olhar para frente e olhar para o próximo como se fosse a nós mesmos, Senhor. Que possamos amar a cada uma, amar a cada um, e que possamos encontrar no olhar e no abraço a Tua vida e o Teu amor. Esteja abençoando a obra da nossa igreja, que tem acontecido e tem ficado tão linda, Senhor. Esse sonho que a gente teve, esse sonho que a gente ainda tem e que a gente partilha, esse sonho de comunidade, que o Senhor esteja realizando nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque esse espaço pode ser um espaço ainda mais acolhedor, ainda mais potente, e somos frutos, Senhor, desse Teu amor e dessa Tua boa nova para a nossa vida. Muito obrigado por essa semana que se inicia hoje, e que o Senhor esteja conosco a cada manhã, a cada noite, a cada madrugada, Senhor. Te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Olá, gente querida. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa retransmissão da minha aula sobre ecoteologia. Então, gente, para a gente falar sobre ecologia e teologia, vamos começar do começo, né? Entender o que é ecologia, então, quando que surgiu, e para daí a gente poder entrar e começar a falar sobre essa relação com a teologia. E esse termo, primeiro que é um termo que vem do grego, né? Oikos e logia. Oikos significa casa, e logia, né, que nem, se não me engano, é uma declinação de logos, que dá a entender, então, que é um estudo ou uma compreensão sobre a casa. Então, oikos, logia, estudo ou compreensão sobre a casa. E foi um termo, então, proposto por um biólogo alemão, esse Ernst Haeckel, que eu não sei nem falar o nome, em 1866, então há muito tempo atrás, para
designar, então, a ciência que estuda as relações entre seres vivos e o meio ambiente, porque é, então, esse estudo sobre a casa onde os seres vivos habitam. Isso, né, 1866, muito tempo passou desde então, e um grande marco sobre como a ecologia é estudada e como o ativismo foi surgindo em relação às questões ecológicas foi a década de 60, e a década de 60 é um marco de vários outros movimentos também, né, movimentos sociais, e a partir daí que surge, então, o ambientalismo contemporâneo, agora que eu estou vendo que eu errei ali na hora de digitar, mas o ambientalismo contemporâneo, que traz uma noção muito mais integral sobre a ecologia, e isso, nas últimas 2 décadas, tem sido desenvolvido ainda mais, essa noção de uma ecologia integral, que é da gente entender não só os seres vivos vivendo no meio ambiente, mas como tudo se corresponde e está interligado, né? Então, a gente não está só no meio ambiente, a gente também é o meio ambiente, porque é tudo muito interdependente. E o que acontece? Mesmo com esse desenvolvimento que começou a surgir na década de 60, de uma compreensão mais integral da ecologia, ainda assim, a visão de mundo, né, a cosmovisão, era muito antropocêntrica, quer dizer, focada no ser humano, né, o ser humano como centro de todas as coisas. E eu gosto de dar esse exemplo de que, assim, né, quando a gente vai estudar, né, na escola, não sei se vocês lembram, devia ser, sei lá, 6ª, 7ª série, que a gente aprende sobre as eras geológicas, cada uma tem um nome, né, e daí a última era geológica, que é a era em que a gente se encontra, deram o nome de Holoceno. E Holoceno vem também do grego, que é holos, e holos significa completo, total, íntegro, e seno significa novo. Então é como se a gente estivesse falando desse novo tempo geológico completo, tá pronto, não tem mais evolução, tá tudo certo, porque a nossa visão de mundo é que a humanidade se desenvolveu e a gente é a cerejinha no topo do sundae, e tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, a gente tá aqui mandando em tudo. Então isso influenciou muito a maneira como a ecologia foi desenvolvida, mesmo a ecologia que buscava ser uma ecologia mais integral. E da onde que vem, né, esse antropocentrismo, essa centralidade na humanidade? Muito, ainda mais na sociedade ocidental, é influência das leituras que foram feitas, né, as interpretações que foram feitas do relato de Gênesis. Só antes de eu passar para o próximo slide, ainda comentando sobre esse termo Holoceno, hoje em dia, as pessoas que trabalham nessas questões da luta socioambiental, eles, né, e os próprios cientistas climáticos e tudo mais, que apontam para todas essas crises que a gente está vendo no clima, né, das mudanças dos eventos catastróficos que a gente vê, eles falam que a gente não está mais nesse Holoceno, nessa era geológica do Holoceno, porque o Holoceno era caracterizado pelas mudanças que aconteciam no próprio ritmo da natureza. A natureza muda, né? Por isso que há eras geológicas diferentes e, né, as coisas vão se desenvolvendo e tal, mas o que guiava essas mudanças era o próprio ritmo da natureza. O que o pessoal fala hoje em dia é que a gente está na era antropocena, porque essas mudanças que a gente está vendo não estão acontecendo no ritmo da natureza, estão acontecendo no ritmo desencadeado pelas nossas ações desenfreadas, né? Esse desenvolvimento louco que não leva em consideração os recursos e os ritmos da Terra, né? E a necessidade que a Terra tem de ter o seu próprio ritmo. Então a gente está no antropoceno porque as mudanças que estão acontecendo são muito mais rápidas do que a natureza é capaz de se adaptar, né, ao mesmo tempo, e a gente que está causando, então, essas mudanças. Então, né, como eu tinha mencionado, uma das coisas que influenciou muito essa cosmovisão antropocêntrica, ainda mais na sociedade ocidental,
foram as leituras de Gênesis. E uma das coisas que parece, né, que ficou meio perdido, assim, né, no cristianismo, né, a gente sabe que são muitos anos de muita coisa, de muitas linhas de pensamento, e uma das coisas que ficou perdida no meio do caminho foi a interpretação, né, reconhecendo as diferenças que existem no próprio relato da criação em Gênesis, começando pelo fato de que são 2 relatos diferentes, né, então, muitas vezes, uma leitura muito literal é feita dos relatos da criação, e nem percebem que existem algumas nuances entre um relato e outro, né, e essas nuances, se a gente para olhar com calma, elas podem nos ajudar hoje a entender de uma forma mais sagrada, né, a nossa relação com o meio ambiente. Então, esses, né, os 2 relatos distintos em Gênesis, o primeiro é do versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4a. Então, tipo assim, no meio do versículo do segundo capítulo, o negócio corta e começa um outro relato. E daí o segundo relato da criação é de 2, 4b a 3, 24. São 2 relatos que vêm de tradições diferentes, isso também influencia a maneira como esses relatos são desenvolvidos, né. O primeiro relato, apesar dele aparecer antes na Bíblia, né, o relato dos 7 dias da criação, ele não é o mais antigo, ele é o mais novo. E o segundo relato, que aparece depois, né, logo em seguida, ele é o relato mais antigo. E eu sempre acho interessante destacar isso, porque eu acho que ajuda a gente a criar mais essa sensibilidade, né, de entender como que essas diferenças apontam para as falhas que podem existir nas leituras né, muito literais dos relatos, e também para os aspectos positivos de como que essas diferenças apontam para coisas que a gente pode aprofundar ainda mais. Então, no primeiro relato, que é um relato mais novo, né, que traz essa noção da criação em 7 dias, aponta já para essa noção de uma criação em processo, né? É Deus, né? Os 2 relatos sempre apontam para a supremacia da bondade de Deus, é Ele que faz, né, que fala, que traz as coisas a partir do nada para que elas venham a existir. Mas no primeiro relato tem essa diferença de ser uma coisa em processo. E no primeiro relato, a gente não tem esse enfoque tão específico no ser humano como a gente tem no segundo relato. Porque o segundo relato, ele é um relato de personagens. Ele é um relato do personagem Deus, jardineiro, né, de Adão, de Eva. Então, a gente tem essa outra maneira do segundo relato, e, né, sempre gosto de destacar também o fato de que nos 2 relatos a gente vê a expressão Adão, antes de se falar especificamente do gênero homem, então é a criação da humanidade, né? Adão é o termo hebraico para o gênero humano. Então, primeiro é criada a humanidade, em comunhão com essa criação, né? Tudo isso como sinal dessa bondade de Deus que transborda, e tudo é criado para estar em relação, e o ser humano é colocado ali, nessa criação, inserido nessa comunhão de amor intencionada por Deus, para cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar é um desses versículos que ficou esquecido, né, e que por muito tempo, então, essas leituras mais literais dos relatos de Gênesis acabaram fazendo com que as pessoas focassem só no versículo que fala que, né, Adão e Eva são chamados a dominar e submeter a terra. E, obviamente, se a gente, né, fosse olhar também, né, para o contexto em que esses relatos foram escritos, e detalhe, né, eles foram escritos, mas eles já eram uma tradição oral, né, então ainda tem mais coisa que, né, outras profundidades para a gente entender aí, mas o próprio termo utilizado de dominar e submeter a terra
não, né, provavelmente não tinha o mesmo peso que tem hoje em dia da gente, né, dessa noção de dominação, de poder, né, então se a gente pode dominar, vale tudo. Então tudo isso são leituras, né, que acabam sendo muito distorcidas dos relatos da criação, nessas diferenças que existem entre os dois relatos, e no quanto ambos apontam para a supremacia da bondade de Deus, para a criaturalidade humana, né? Os seres humanos são criaturas junto com toda a criação. Eles não estão acima da criação num sentido de, né, a gente somos os senhores da criação. Não, nós somos criaturas junto com a criação, com a capacidade de cuidar, né? E esse é o nosso grande chamado. E né, para a gente pensar nessas abordagens mais atuais sobre os relatos da criação, é importante a gente lembrar que esses relatos não buscam responder à pergunta de como fomos criados, mas por quê, né, e para que fomos criados. E daí alguns pontos que eu gosto de destacar quando a gente trata sobre essas noções da teologia da criação a partir dos relatos de Gênesis, é que, e relacionando isso, né, com a ecoteologia, é que houve, nas últimas décadas também, avanço sobre a nossa noção da teologia trinitária. Então, enquanto por muito tempo, da mesma forma que existia essa cosmovisão antropocêntrica, existia também essa noção de que Deus era uma coisa muito estática, né? Não tinha tanto enfoque na trindade, na relação de comunhão, nessa dinâmica de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha tanto esse enfoque, era mais um enfoque de, né, Deus soberano, distante, absoluto, estático, então tudo tem que ser assim. Então a noção, né, as interpretações que eram feitas da criação eram também muito estáticas e absolutas, como se Deus, né, tivesse um plano original, que ele apertou o botão, pronto, criei, tá aí. Só que daí a humanidade pecou, rompeu com o plano original, e daí entrou como se fosse, né, um erro no plano, e daí Deus teve que vir corrigir o erro, e Jesus teve que vir por causa do nosso erro. É muito complicado esse tipo de interpretação, porque daí é como se a gente estivesse condicionando a ação salvífica de Jesus Cristo, né? Então, assim, esses avanços na noção do Deus trinitário, dinâmico, né, ajudam a gente a entender a própria criação como um processo dinâmico e contínuo. Uma das outras questões também que eu sempre gosto de destacar é a influência do dualismo, que dificulta muito a nossa capacidade de ver a nossa própria integralidade com a criação e da gente também interpretar os relatos da criação e todos os ensinamentos, né, que a gente tem, toda a tradição cristã que a gente tem em relação à teologia da criação, porque sempre existe essa tendência de desprezar a realidade material, a realidade natural, como se fosse algo menor do que a realidade espiritual, a realidade divina, né? E daí sempre existe essa oposição entre corpo e espírito, a oposição entre o humano, entre o divino. Então isso sempre dificultou muitas coisas e ainda hoje dificulta, mas estamos caminhando com fé, né? E a gente sabe que aos poucos a gente vai se conscientizando melhor sobre esses dualismos. E assim, é bom levar em consideração também que o dualismo ele existe não só como existem linhas de pensamento que foram muito dualistas, né? A gente tem hoje em dia uma influência muito forte do René Descartes, né, que tinha muito essa questão também, mas existe também a própria cultura grega, né? Quando o cristianismo começa a se propagar pelo paganismo, e se a gente for olhar até para Paulo e a maneira como ele usa das categorias filosóficas gregas para poder inserir mais o cristianismo nas outras culturas, existe ali também uma influência de um dualismo platônico, não, que isso é bom, não sei, gente, desculpa, eu tô divagando, mas tudo isso para dizer que existe não só o dualismo
em linhas de pensamento, mas existe também um dualismo que vem como decorrência do nosso pecado realmente, e pecado num sentido, não de um pecado original, né, de que houve um primeiro pecado e, né, ali cortou a história e o plano original, mas no sentido de um pecado originante, que é um pecado que rompe as nossas capacidades de integralidade, né, de relação. Então, essa ruptura, ela ainda influencia muito a gente hoje, para a gente ter essa capacidade de ver nossa relação integral com a criação e reconhecer a redenção, né, no meio disso tudo. Então, vou passar para o próximo slide, que eu acho que eu já passei muito tempo nesse. Mas, então, para aprofundar mais essa noção do pecado, com esses desenvolvimentos que vão acontecendo, começaram a acontecer muito mais a partir da década de 60 e 70, que é quando surge a ecoteologia, muito também devido aos movimentos sociais da década de 60, né? Começa a surgir, então, essa noção do pecado ecológico, que se fala ainda muito pouco sobre isso, por isso que eu sempre gosto de trazer essa noção de que, né, se a gente reconhece, né, e se a gente crê nesse Deus criador, tudo que a gente faz que não preze pela dignidade dessa criação é uma falha direta com o Criador, né? Então, essa frase aqui é uma das frases que o Papa Francisco cita na encíclica Laudato Si, logo no comecinho, que é do patriarca Bartolomeu de Constantinopla. E, detalhe, né, a igreja de Constantinopla, ela vem desenvolvendo uma ecoteologia muito forte há muito tempo. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente fica tão focado, né, nas igrejas que estão no Ocidente, que a gente acaba, as predominantes no Ocidente, né, que a gente acaba esquecendo do que está acontecendo nos outros lados. E eu acho muito forte a gente, né, fazer esse exercício de reconhecer um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus, porque é um crime contra a relação de amor em comunhão, né, que foi intencionada por Deus para essa criação. E entender essa noção do pecado ecológico também o que ajuda a gente a se conscientizar para o nosso chamado de guardar a criação, né, o nosso chamado de sermos co-criadores. Nós somos as criaturas capazes de co-criar com Deus, né? A gente tem a capacidade de cuidar, de criar novas relações, de criar, né, novas formas de estruturar as nossas relações, estruturar a sociedade e tudo mais. Então, fazer esse exame de consciência sobre o pecado ecológico ajuda a gente a se conscientizar mais do nosso chamado e assumir nosso papel nessa comunhão de amor intencionado por Deus na criação. E daí, então, né, olhando para toda essa teologia da criação, a gente tem que olhar, então, para a nossa teologia da salvação, né, da redenção, né, a teologia da graça, porque se a gente, né, percebe que houve tantas falhas na nossa interpretação da criação, isso vai ter um impacto direto sobre a nossa noção da salvação, né, como eu tinha mencionado antes. Deixa eu tomar uma água, para só um pouquinho. Como eu tinha mencionado antes, se a gente parte de uma noção de que o pecado original foi né, uma falha na Matrix, a gente acaba, né, correndo o risco de cair na noção de que, então, Jesus só veio salvar a gente porque a gente errou, então ele está sendo condicionado pela nossa ação. Isso é muito problemático, porque é como se a gente estivesse tirando a liberdade de Deus de querer salvar, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu percebo estudando a ecoteologia dessa forma, né, com enfoque na teologia da criação e da salvação, que é de ver que, né, criação e salvação são inseparáveis, da mesma forma que a Santíssima Trindade é inseparável. Então, a intenção de Deus em criar é a mesma intenção de Deus em salvar e unir. Então, é uma intenção que sempre existiu, porque Deus é, né? Então, Deus é criador, Deus é salvador,
E Deus é unificador, né? É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E né, se a gente resgata essa compreensão dessa conexão direta entre criação e salvação, ela tem também implicações diretas sobre a nossa compreensão do reino de Deus. E daí vem, né, essa frasezinha, essa expressão que muita gente vira e mexe gosta de falar e nem sempre citam o teólogo que falou isso, que é o reino de Deus é um já e um ainda não. A nossa noção de reino de Deus, ela também, então, acaba sendo influenciada a partir do momento que a gente entende essa conexão entre criação e salvação, desse já e ainda não. Esse já e ainda não diz respeito só à harmonia, né, que a gente anseia da criação, mas diz respeito também a uma justiça, né, que é não só para a gente, mas para a própria criação. Então, nosso chamado de guardar e cultivar a terra é um chamado para estar construindo esse reino de Deus junto com a criação. Não só pensando nas relações humanas, mas pensando em todas as relações dessa criação interligada. E, então, né, essa noção de construção do reino de Deus, desse nosso chamado, né, sabendo que a plenitude vem, é um chamado também compreendendo que salvação é uma salvação em comunhão, né? Ninguém se salva sozinho, ninguém se salva sem a terra, né? Sem esse dom da criação de Deus, que é sinal do amor de Deus por nós, e que é sinal dessa comunhão que foi intencionada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente começa a entrar nessa relação que existe entre a justiça social e a justiça ambiental, que são termos, obviamente, muito mais recentes, mas que remetem a uma tradição cristã de, né, séculos, milênios. E aqui eu gosto muito desse trechinho de Santo Ambrósio, do século IV, onde ele fala: a terra foi criada como um bem comum para todos, para os ricos e para os pobres. Por que, então, ó ricos, vocês se arrogam um direito exclusivo sobre o solo? Quando ajudas o pobre, tu, rico, não lhe dás o que é teu, mas lhe restituís o que é dele. De fato, a propriedade comum que foi dada em uso a todos, só tu a usas. A terra foi dada a todos e não apenas aos ricos. Portanto, quando ajudas o pobre, tu restituís o que lhe é devido. Não dispensas um dom teu. Eu gosto muito desse trecho, porque ele não fala só sobre uma noção de terra enquanto, né, propriedade, mas também a noção de terra que é a que dá os elementos necessários para a gente sobreviver, né? E essa noção de que, né, tem uma frasezinha que se fala muito na doutrina social da Igreja Católica, que é: o supérfluo, por direito, é do pobre. Então, tudo que sobra não deveria estar sobrando, porque por direito é daqueles que não têm. Essa terra é uma comunhão criada por Deus. E a gente está causando essa descomunhão. Então, para a gente falar dessa construção do reino de Deus, a gente tem que falar não só da justiça social, mas da justiça ambiental. Porque tudo está interligado. É uma frase que também é repetida várias vezes, uma citação da Laudato Si, do Papa Francisco. E esse tudo está interligado, eu percebo que fica muito evidente na teologia latino-americana. A gente tem um diferencial muito forte na maneira como a gente desenvolve nossa teologia, que é uma teologia contextual, né? Ela parte do nosso solo, né, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas injustiças, para daí pensar a nossa experiência de Deus, pensar a nossa experiência de igreja. E então, né, um dos aspectos fundamentais na teologia latino-americana, que é a opção preferencial pelos pobres, e daí tem essa frasezinha que eu gosto do John Sobrino, que é: fora dos pobres não há salvação, para a gente entender, né, o peso desse fora dos pobres não há salvação, necessariamente a gente tem que entender que
fora de uma terra justa, né, que possibilita essa comunhão entre todos, não há salvação. Porque se a gente não luta pela libertação da terra, não tem como os pobres garantirem a sua própria libertação. E então, tudo, né, tudo cai, desmorona, porque tá tudo relacionado. E daí, hoje em dia, a gente vê muitas iniciativas voltadas para essa relação direta, né, entre a libertação da terra e a libertação dos pobres. A gente tem, por exemplo, pessoas que se dedicam à soberania alimentar, que é uma coisa que está totalmente relacionada à terra e aos pobres, né? E essa também implica uma reconexão com os elementos da terra. E um outro detalhe importante sobre a maneira como a teologia latino-americana começou a surgir é que foi também, né, a partir da década de 60, com os movimentos sociais e tudo mais, a própria teologia latino-americana, que começa a ser feita a partir desse diferencial da opção preferencial pelos pobres, ela já começa a identificar essa ligação com a ecologia. E eu acho interessante destacar isso, porque eu percebo que a maneira como a ecoteologia é desenvolvida no norte global sempre acaba sendo um pouquinho diferente, e a minha sensação é quase que fosse como se fosse um pouco lerda, porque, e daí realmente uma interpretação mais minha, mas é porque como a nossa teologia, ela é feita onde as injustiças ambientais acontecem, por causa dos abusos do norte global, a nossa teologia acaba sendo mais rica e mais rápida para identificar essa ligação entre a libertação dos pobres e a libertação da terra, né, e desenvolver essa ecoteologia. E daí, então, o norte global ainda, por mais que desenvolva, né, a teologia também, a ecoteologia, ainda falha pelo próprio contexto em que se vive, né, por não sofrer na pele muitos dos desastres ambientais que acontecem em decorrência das nossas falhas, de prezar pela justiça social e ambiental. E daí, eu queria mencionar, agora a gente está caminhando para o fim já, para a gente poder discutir um pouquinho mais, eu vou ter uma reflexão no final para instigar mais discussão, mas daí eu queria destacar algumas iniciativas, né, da mesma forma, né, que a teologia latino-americana, ela tem esse diferencial contextual, a gente tem muita iniciativa cristã de cuidado com a casa comum, né? Lembrando de que ecologia significa, né, compreensão, o estudo sobre a casa, a nossa casa comum é um termo que a gente usa muito na ecoteologia também, e existem, então, várias iniciativas que se dedicam a isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, Evangélicos pelo Clima, Coletivo Casa Comum, Renovar Nosso Mundo, o Conselho Mundial de Igrejas, há muito tempo, tem várias iniciativas relacionadas a isso, a CONIC também, o CONIC, o CONIC. E tanto o Conselho Mundial de Igrejas, quanto o CONIC, quanto várias outras denominações cristãs, celebram o tempo da criação, né? O tempo da criação, eu acho uma coisa muito fantástica, porque eu espero que tenha dado para perceber o quanto que essas noções da ligação entre ecologia e teologia é algo que supera, né, qualquer divisão interna que possa existir entre as diversas denominações cristãs. Então, esse chamado de cuidar a nossa casa comum nos une profundamente, porque é um chamado para respeitar a nossa fé em Deus Criador, né? Se a gente não está unido nessa preocupação de cuidado com a casa comum, a gente está ferindo a nossa própria fé no Deus Criador. E o tempo da criação, ele foi
a primeira pessoa a meio que instituir assim, o tempo da criação foi o patriarca Dimitrios I, em 1989, se eu não me engano. E desde então, eu acho que uma das primeiras membros assim do tempo da criação a se juntarem à iniciativa, se eu não me engano, foi o Conselho Mundial de Igrejas. E ao longo dos anos isso foi aumentando e hoje em dia é um tempo muito especial de união entre todos os cristãos e cristãs para não só orar, mas agir pela nossa casa comum. E é um tempo que acontece do dia 1º de setembro, que é o Dia Mundial de Oração pela Casa Comum, até dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis. E daí já fica, então, o convite para vocês participarem do Tempo da Criação esse ano. Existe um site, e eu posso colocar aqui no chat depois. E daí, além do Tempo da Criação, existem essas outras iniciativas também. Essa rede ecumênica da água foi criada ano passado, se eu não me engano, a CONI, que está por trás, e algumas outras iniciativas. Tem a Fé no Clima, do ISEI, né, o Instituto de Estudos da Religião. Se vocês procurarem o canal do YouTube do Fé no Clima, eles têm umas lives, assim, incríveis, com várias pessoas, não só cristãs, mas de outras religiões também. E tem também a iniciativa interreligiosa, outro errinho ali no slide, depois eu vou corrigir, a iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, que é uma iniciativa da ONU, e que está começando a ganhar um pouquinho mais de impulso agora, porque mudaram a coordenação, então eu acho que vale a pena ficar de olho nessa iniciativa. E daí essas outras iniciativas aqui, que daí são da Igreja Católica, mas que sempre tem uma ligação muito direta com as diversas denominações cristãs, muitas pessoas trabalhando internamente, que não são necessariamente da Igreja Católica, porque são iniciativas de justiça socioambiental. Então, a gente tem as pastorais de ecologia integral, igrejas de mineração, que é um movimento que existe em toda a América Latina, tem a Pastoral da Terra, tem o Conselho Indigenista Missionário, e a Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário tem uma história muito forte de movimento social no Brasil. É muito interessante ir atrás e saber também dessas iniciativas. E tem o movimento Laudato Si. O movimento Laudato Si, ele surgiu em 2015, um pouquinho antes do Papa Francisco lançar essa encíclica. Encíclica é um documento para circular em toda a igreja, que chama Laudato Si, que é a encíclica sobre o cuidado com a casa comum. Laudato Si é uma expressão de São Francisco de Assis, que significa louvado seja. Existe uma oração muito clássica de São Francisco de Assis, que é o Cântico das Criaturas, e é lá que vem essa expressão Laudato Si. Louvado seja Deus, meu Criador, né? Louvado seja pela irmã Terra, louvado seja pelo irmão Sol, irmã Lua. E então São Francisco de Assis é uma das grandes inspirações para essa encíclica do Papa Francisco. Ele lançou em 2015, mas de uma maneira muito estratégica também, por causa da cúpula do clima que ia acontecer em Paris no final de 2015. E por causa de toda essa movimentação que estava acontecendo a nível mundial sobre a cúpula de Paris, o Acordo Climático de Paris, alguns movimentos católicos que já tinham essa preocupação se reuniram em janeiro de 2015 e fundaram o movimento que antes chamava Movimento Católico Global pelo Clima. A gente mudou de nome, graças a Deus, porque era um nome muito comprido e confuso. Então, agora é Movimento Laudato Si, porque realmente a missão principal do movimento é mobilizar a comunidade católica em união com as diversas denominações cristãs pela justiça climática e pela justiça ecológica. E sobre o Movimento Laudato Si, é isso. E daí, só então, para finalizar, o último slide é para criar um pouquinho mais de provocação para a gente poder partir para a nossa discussão. Deixa eu compartilhar novamente. Então, como eu tinha falado lá no início, né, aquela questão da visão antropocêntrica, ela não é só uma visão antropocêntrica, tipo, centrada na humanidade. É uma visão antropocêntrica muito específica. É um padrão de ser humano que é branco, homem, europeu. Foi essa
visão de mundo que influenciou por muito tempo a maneira como a ecologia foi feita, a maneira como o cristianismo refletia suas questões e tudo mais. Então, a reflexão para a gente discutir, né, que eu proponho aqui, é que a mesma lógica que fez com que se justificasse o domínio sobre a Terra é a lógica que também justificou por milênios, né, o domínio e a opressão sobre as mulheres, sobre os povos negros, sobre os povos indígenas, sobre a comunidade LGBT+, porque é essa lógica de uma cosmovisão e uma construção do pensamento muito homogêneo, né, muito absoluto e estático, como eu, né, tinha mencionado no início da nossa conversa, e é um pensamento muito branco, muito eurocêntrico, muito heteronormativo, né, esse domínio, essa opressão parte de uma noção de que existe um modelo ideal do que é ser humano. E se existe coisa que foge desse padrão, então precisa ser corrigido. Existe muito essa problematização. Então, nesse sentido, a ecologia integral pode ser um caminho concreto de decolonialidade, ou seja, né, da gente romper com essas influências coloniais sobre o pensamento, para a gente não ser tão branco, tão eurocêntrico, tão heteronormativo e homogêneo na nossa forma de pensar a ecologia e o cuidado com a nossa casa comum. Então, né, entender esse caminho concreto de decolonialidade no sentido de reconhecer as estruturas de injustiça nas diversas dimensões humanas e desconstruir o discurso homogêneo, essencialista, né, que essencialista é nesse sentido de que tudo tem uma essência primária, né, e tudo deve corresponder, então, a esse ideal daquilo que seria a essência da coisa. E unidimensional, porque não leva em consideração a possibilidade de experiências diversas humanas, e que pautou, de modo especial, a construção da sociedade ocidental em que vivemos. E com esta reflexão, então, para a gente instigar a nossa discussão, eu abro para a gente poder conversar um pouquinho. A nossa igreja está em reforma. Ao longo dessa semana, a gente postou lá nos stories do nosso Instagram algumas pinturas que têm sido feitas. Nessa semana que se inicia, a salinha dos adolescentes vai começar a ser construída. Então a gente tem muita coisa acontecendo e a gente depende muito da contribuição de cada uma e de cada um. E que essa contribuição possa vir do coração e da possibilidade de cada um. Sempre lembrando que essa comunidade é construída por nós. É construída pelas nossas mãos, pelo nosso suor, pela nossa vontade e também pelas nossas contribuições financeiras. Lá no nosso site vocês encontram possibilidades também de contribuir de forma recorrente, mensal. Também é uma forma muito importante de contribuição, onde a gente consegue ter uma projeção melhor do que a gente vai ter de investimento e o que a gente vai ter de partilhar esses recursos. Também que a gente lembre, né, que essa obra ela iniciou e ela foi escalonada para até o começo do ano que vem com uma série de melhorias que a gente está fazendo na infraestrutura da igreja e também para as nossas transmissões online. A gente tem então o desejo de ter uma igreja mais presente, uma igreja mais confortável e que a gente possa juntas e juntos construir essa igreja e ter esse sonho cada vez mais revelado nas nossas vidas. Aqui na tela está aparecendo também o QR Code para quem quiser fazer a contribuição via Pix, além da chave Pix também exibida na tela. A gente então deixa à vontade para que vocês ao longo da próxima canção façam como o coração de vocês desejar e como vocês quiserem e puderem contribuir para a construção e para a relevância da nossa igreja. Tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, universo vi gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome e o lugar.
florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra, Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear a terra, Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito nisso que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar a terra, Bom, como avisos, a gente quer mostrar como ficou a nossa obra durante essa semana. Primeiro mostrando como era, né? Como ficou desde o nosso último encontro. Então a gente vê aí as partes em azul, né? Que são originais do imóvel, as pilastras inacabadas, as outras paredes. E agora como ficou, né? Como está exatamente nesse momento. Então temos aí todas as paredes do salão principal pintadas. O vídeo vai mostrando, né, em mais detalhes. Essa parte aí agora era aberta, a gente fechou e pintou. Agora todas as pilastras foram pintadas de preto, que é uma forma também, né, de chamarem menos a atenção. A parte ali dos fundos ainda não estão prontas, né, porque vão fazer parte da sala dos adolescentes, que vai ser construída nessa semana agora. Então vai ser pintada posteriormente. E a nossa cozinha, que ficou linda, né, com essa parede de fundo amarela, tudo a ver com a nossa estética, né, com a nossa paleta de cores da igreja. E o balcão aí da cozinha, que ficou em preto, né, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Na semana que vem vão começar então as obras para construção ali da salinha dos adolescentes. E também nas próximas semanas a gente deve receber as portas, né, de entrada dos fundos e da entrada do salão. Além disso, a gente vai começar também a compra das cadeiras. Talvez não dê tempo de chegar para o próximo culto, mas a gente vai tentar fazer com que cheguem ainda para o próximo culto. A gente está avaliando qualidades de cadeiras, de fornecedores, e é isso, gente. A gente vai ter muitas transformações aí, e dos próximos meses também, e até o final do ano, e até inclusive o início do ano que vem, teremos muita coisa boa acontecendo, e a gente conta com a colaboração, com a paciência também de vocês, e a nossa igreja está ficando cada vez mais linda e cada vez mais próximo de tudo que a gente sonhou desde lá do nosso primeiro encontro nessa nossa nova casa mais definitiva. Para a nossa oração final, eu trouxe para a gente essa poesia, que é uma oração de título Credo,
da Inês de França Bento. E vocês podem orar e ler junto comigo. E vamos em frente, então. Creio em ti, na força dos pobres, na audácia dos poetas, na ousadia dos profetas, na inspiração dos artistas, na alegria das crianças, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no vinho para toda tristeza, na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divino-humana. Amém. Boa semana, caminhantes. Fiquem na paz de Deus. E lembrando também que essa semana vai ter Escola do Caminho de novo. Então, quem está fazendo, tanto a iniciação quanto o aprofundamento, não se esqueçam das aulas. E é isso, gente. Boa semana e até domingo que vem.